A nossa aula de hoje será sobre o emprego da vírgula entre os termos da oração. Lembrando que existem os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios da oração. Se por acaso você esqueceu desse conteúdo, aproveita e veja na playlist de gramática desse canal essas aulas, ok? Então, o emprego da vírgula se dá para separar termos que exercem a mesma função sintática, núcleos de sujeitos compostos, complementos, adjuntos, quando esses termos não vêm unidos pelos conectivos e, ou e nem. Exemplo, Ana comprou blusas, calcinhas, saias e sutiãs. Veja que blusas, calcinhas, saias estão separadas pela vírgula. Por quê? Porque são complementos do verbo comprar, ou seja, são objetos diretos do verbo comprar. Para isolar adjuntos adverbiais deslocados. Por toda a manhã, conversamos sobre o passeio. Observe que a expressão por toda a manhã está separada por vírgula. No exemplo, conversamos por toda a manhã sobre o passeio. Por toda a manhã está separada por vírgula, porque é um adjunto adverbial que está deslocado. E em qual situação, professora, esse adjunto adverbial não estaria deslocado? Se ele estivesse no final da oração. Conversamos sobre o passeio por toda a manhã. Neste caso, não seria separado por vírgula. Quando o adjunto adverbial é de pequena extensão, um advérbio, costuma-se dispensar o uso da vírgula. Depois, todos se calaram. Mas, se a intenção for realçá-lo, a vírgula deve ser empregada. Depois, todos se calaram. A vírgula também é empregada para isolar aposto. Marcelo, meu primo, passou no vestibular. Meu primo é um aposto, porque está especificando quem é Marcelo. É o Kindle, um leitor de e-books. Veja que um leitor de e-books é o aposto, porque está explicando o que é o Kindle. A vírgula é isolada também a vírgula é utilizada também para isolar o vocativo. Lembrando-se que vocativo é uma forma de chamar, é um chamamento. Pedro, quando será a sua viagem? Veja que o vocativo Pedro está isolado pelo emprego da vírgula. Para isolar expressões explicativas como isto é, por exemplo, ou melhor, a saber, ou seja, Clara, por exemplo, deveria estudar mais. Por exemplo, está entre vírgulas. A vírgula também é empregada para isolar o nome de um lugar anteposto à data. Adustina, 7 de setembro de 2021. Adustina, nome de cidade, está separada da data pela vírgula. A vírgula também é empregada para indicar a supressão de uma palavra na frase. Na sala, cadeiras e sofás vazios. Observe que a vírgula nesta oração está indicando a supressão do verbo haver. Na sala, há cadeiras e sofás vazios. Não se deve nunca empregar a vírgula para separar sujeito e predicado. Se eu digo excesso de velocidade deixa o trânsito mais perigoso. Excesso de velocidade é o sujeito. Deixa o trânsito mais perigoso é o predicado. Nunca poderia se utilizar uma vírgula entre velocidade e o verbo deixar, porque estaria separando o sujeito do predicado. Também, nós nunca podemos separar o verbo dos seus complementos.
No mesmo exemplo, excesso de velocidade deixa o trânsito mais perigoso. Depois do verbo deixar, vem o seu complemento, o trânsito mais perigoso, que nós chamamos de objeto, objeto direto. Nunca eu poderia utilizar uma vírgula entre o verbo deixar e o seu complemento. Um abraço, bons estudos!